Pergunte ao pastor, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou envie no direct. E uma pergunta muito interessante que chegou foi sobre chamado. A pergunta foi essa, pastor, tenho dúvida do meu chamado. A pergunta foi essa. Foi. Tenho dúvida do Do meu meu chamado. chamado. Se você tem dúvida do seu chamado, é porque você não foi chamado. O chamado de Deus é aquilo que mexe com a gente, mexe de fato com a nossa estrutura, com a nossa vida, seja ela profissional, familiar, mexe com a nossa existência. Não tem como ter dúvida se é chamado. A dúvida da gente é como nós iremos exercer o chamado, mas a gente já sabe que vai fazer aquilo. Imagina, eu tinha 24 anos, na verdade, desde os 12 anos, Deus já falava que eu seria um pastor, um ministro, um pregador. E isso aconteceu com 12, foi se confirmando com 16, com 18, com 22. Com 24 anos, o pastor pergunta: eu vejo que você é chamado, é vocacionado. Você quer ir para o seminário? Então, uma vez eu perguntei a um evangelista sobre isso. Eu disse para ele assim: eu sou vocacionado. Deus me chamou para a obra ministerial. Como é que eu faço? E a resposta dele foi muito sábia. A resposta dele foi assim: olha, se você é chamado por Deus, se você tem vocação ministerial, a porta que Deus abrir, você entra. E foi isso, literalmente. Imagina, eu já sabia que Deus tinha algo na minha vida com relação ao ministério pastoral, com relação ao ministério do ensino da palavra. Então, minha dúvida era como eu vou exercer, e não se eu tinha essa vocação ou se eu tinha esse chamado. E as portas foram sendo abertas, o pastor me convidou para o seminário, depois o pastor me colocou para liderar jovens, me colocou para pregar, e aquela coisa toda. Depois eu fui chamado para ser vice-presidente, e aí Deus foi confirmando de forma pessoal sonhos, revelações, inspirações, a igreja correspondendo ao chamado da gente, sabe? Então, isso tudo é uma confirmação do nosso chamado. Agora, eu não posso ter dúvida se eu, de fato, sou um vocacionado, se eu sou chamado. Se eu tenho dúvida do meu chamado, é porque eu não sou. Porque Deus não deixa ninguém confundido. Deus não é Deus de confusão.